Olá, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 livros que têm tudo a ver um com o outro, mas que talvez ninguém tenha percebido. O primeiro livro que a gente vai conversar é esse daqui, O Aprendizados, da Gisele Bündchen, que é um livro teoricamente autobiográfico. Teoricamente não, é um livro de uma biografia escrita pela própria Gisele. Ao contrário do que muitos possam imaginar, esse livro, na verdade, é um guia, talvez, né, sobre a jornada de se conhecer, sobre autodescoberta. Fala muito sobre desenvolvimento pessoal e o foco não é tanto na Gisele falando sobre ela, sobre a vida, sobre endeusamento, sobre coisas que a gente pensaria que alguém que está nos holofotes faria. Logicamente que ela vai traçando um paralelo entre a própria vida, desde quando começou a carreira de modelo, quando tinha por volta dos 16, 14 anos, até os dias atuais. Mas, dentro de tudo isso, ela quer, com esse objetivo do livro, ter a própria voz. E com isso a gente vai tendo várias descobertas sobre como aconteceu tudo isso e o que teve também de negativo em toda essa história. Então é um livro muito delicioso e profundo até, a gente pode ver que são poucas páginas, e menosprezar, né, dizendo, Gisele Bündchen, o que ela vai falar, mas é um livro muito interessante. Eu até demorei um pouco, mastiguei bastante ele, porque tem momentos que você para refletir sobre sua própria vida. E isso que é o bacana nos livros que não são ficção, né, porque você sabe que aquela história é um retrato da vida da pessoa, de fato, e muitas vezes a gente se assemelha por situações que a gente tenha passado igual a ela. E o porém dessa história toda, por isso que eu senti essa recomendação, essa vontade de falar com vocês, é quais técnicas eu utilizo para o meu bem-estar. À medida que as pessoas me enxergam de uma determinada forma e pensam que eu estou no topo, né, no ápice, seja da beleza, da realização profissional, pessoal, financeira, mas quando internamente eu sinto que isso não acontece. Então é justamente disso que a Gisele vai falar, né? Ela vai falar dos momentos de glória que a gente viu pelas câmeras e o que aconteceu nos bastidores de tudo isso, quais foram as sensações que ela teve e o que levou ela a fazer tudo que ela fez no sentido paralelo à carreira de modelo. A própria vida como yogi, né, que ela pratica yoga, meditação, família, a criação dos filhos, como foi o casamento, né, o fato de ter encontrado o marido. E tem muitos paralelos interessantes, muitas referências nesse livro, muitas metáforas. E eu senti um grande prazer de conhecer, né, alguém que, embora eu não fosse um grande fã, nem acompanhasse o trabalho, mas eu sabia da pessoa e algo me convidou para esse livro. Mas é muito interessante saber a voz dela, a voz que ela tem e o que ela pensa diante de tudo isso. Então tem até algumas marcações que eu fiz. Eu vou tentar fazer um post com os melhores trechos, que eu gosto disso. Eu vou fazer isso e vou deixar na descrição desse vídeo. E o segundo vídeo, que vai trazer uma temática parecida com essa que a Gisele abordou no livro Aprendizados, é O Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Ele tá aqui do meu ladinho. Elizabeth Gilbert é a mesma autora do Comer, Rezar e Amar. Muitos conhecem, ou viram o filme, ou já leram o livro. E particularmente, Comer, Rezar e Amar foi um livro que mudou a minha percepção de mundo e despertou, né, me deu um gatilho de várias coisas. Mas, já que estamos falando da Grande Magia, né, só para contextualizar o que me trouxe esse livro, é um livro de não ficção, como todos os 3 que eu vou falar hoje, e é um livro que fala sobre criatividade, sobre o processo de escrever, mas não apenas de escrever literatura, mas o processo de qualquer tipo de criatividade, qualquer tipo de arte. Então, seja você cantor, seja você músico, seja você poeta, seja você um criador de conteúdo na internet, e ela vai traçando um brainstorming sobre todas as ideias, todos os processos que ela teve na escrita de um livro. Então, desde antes do grande sucesso dela, que foi Comer, Rezar, Amar, até depois mesmo, porque acontecem as expectativas do público e das pessoas que a cercam, né, a editora, inclusive, as pessoas que assessoram ela sobre, será que ela tem que fazer sempre um grande sucesso? Será que isso vai acontecer quando a gente está criando alguma coisa? Ou não? Ou é uma sorte? E o que leva você a ter uma vida criativa sem se pegar no ego, sem criar conflitos que vão te trazer bloqueios para isso? Então, é um livro super delicioso, bem curtinho, né? Diferente do da Gisele,
Da Gisele a gente se aprofunda mais, eu acho que tem até uns períodos que é bom a gente parar, fechar o livro e refletir. Aqui também, mas é uma leitura muito mais fluida e a estrutura própria do livro é bem fácil para que a gente consiga ler rapidamente e voltar muitas vezes em trechos que nos agradou. Então ela divide em vários tópicos sobre criatividade, sobre criação, sobre recompensa, sobre amor, sobre prazer, vários tópicos, que inclusive eu vou também meio que linkar alguns aqui na tela para vocês entenderem do que ela fala. E é um livro que vai falar justamente sobre essa percepção do que acontece por detrás. Embora quando a gente cria algo, seja algo visível para quem está do lado de fora ou para quem vai consumir aquele conteúdo, o que acontece do momento que vem a inspiração, porque ela vai falar muito de inspiração, ou seja, que a gente tem que ser amigo da nossa inspiração, de quando as ideias vêm, para que a gente canalize isso, né? Ela na forma da escrita, mas seja no qualquer tipo de material que você estiver fazendo, inclusive no seu próprio trabalho. E ela vai falar muito dessa questão do, embora eu possa não ser uma artista, mas eu preciso todos os dias, né, rotineiramente, explorar a minha criatividade, porque isso, né, por isso que o ser humano, a nossa sociedade, gosta tanto de entretenimento, gosta tanto de cultura, porque isso faz paralelos com a realidade e ao mesmo tempo explora áreas do cérebro que a gente deixa inativa. Então ela fala muito disso, da gente explorar a criatividade, não apenas como alguma artista, mas diariamente com as pequenas coisas. Seja escrevendo uma poesia, seja tirando fotografia e postando na internet, ou mesmo coisas para você, tricô, cozinhar, tem várias atividades que podem fazer isso. Mas eu acho que o mais interessante de tudo isso, dessa temática, é você entender o processo interno, é você entender ciclo de repetições, é você entender padrões que te acompanham, que podem te bloquear para algumas atividades, e o que, ao contrário, vai te desenvolver para que você explore ainda mais isso. Então, entre linhas, ela fala muito sobre a racionalidade, a emoção, a intuição, né, que seria o intermédio entre racionalidade e emoção, e como você desobstruir sua mente para que isso seja algo fluido. E como também lidar com as pressões, as cobranças que possam existir tanto do lado de fora quanto o seu, no sentido do tenho que produzir para fazer sucesso? Será que se eu fizer algo que não me dê um retorno esperado, por exemplo, ela como escritora, será que se ela fizer um livro que não é um best-seller, ela vai ser menos do que quando ela criou o livro que fez sucesso? Então, vários paralelos para que a gente consiga refletir e trazer para a nossa vida, as nossas adaptações, essas reflexões. Então, um livro muito bacana, livro para escritor, livro para leitor, livro para qualquer pessoa. E até mesmo eu acho que quem não leu Comer, Rezar e Amar, quem não conhece o trabalho da Elizabeth, pode ler e se encantar com ela através desse livro. E aí você vai ser convidado a outras coisas mais. E o terceiro e último livro que a gente vai conversar hoje é um título muito grande que eu não vou lembrar. As coisas que você só vê quando desacelera. Acabei de dar uma coladinha aqui. É um autor coreano, é um monge zen budista que escreveu esse livro. E ele já fazia muito sucesso nas redes sociais, com postagens aleatórias que ele fazia, com trechos, com mensagens de inspiração para as pessoas. E surgiu o compilado com esse livro, onde ele dá mais aprofundamento a todas essas frases. Então o livro ele é dividido em temáticas, desde relacionamento, trabalho, amorosidade, sociedade, vários temas interessantes da atualidade, e ele vai se debruçar sobre esses temas, falando experiências dele, e depois tem uma série de trechos que foram recortados justamente das redes sociais, que seriam como frases do dia. Então esse é um daqueles livros que a gente tem em cabeceira, e que não dá para você tragar de vez, porque são muitas minúcias, muitas particularidades que te fazem conquistar, te fazem querer ter e guardar ele até o fim. Então esse livro vai falar muito sobre o poder do silêncio, o poder da gente ativar o nosso observador interno e principalmente também o poder da meditação, né? Quem aí tem interesse em saber um pouco mais da meditação de modo não tão ortodoxo, né, uma coisa mais lúdica, esse livro é uma boa opção. E ele também vai trazer fatos da vida real
e paralelos que a gente possa aplicar no nosso dia a dia para a gente ter um melhor centramento e bem-estar. Além disso, a gente tem um livro físico. Esse livro foi outro livro que eu acabei lendo em e-book, mas a gente tem um livro físico que ele é sensacional, a parte gráfica tá muito bonita, é daqueles livros que a gente quer folhear e eu senti muito isso. Quando tem um livro fofo desse jeito, eu quero dar de presente para todos os meus amigos, todas as pessoas, enfim. Paro na rua, abraço e dou de presente. Então é um livro pra gente ir lendo aos poucos, a gente pode inclusive pular de ordem, ler algum texto principal, depois ficar folheando os trechos e vai refletindo sobre a vida. Eu acho que o mais interessante é a gente grifar esses trechos que podem, numa primeira opção, ser muito semelhante com o que a gente acredita, ou muitas vezes a gente pode não praticar isso, embora acredite. Ou opção 2 também é isso, gerar um incômodo, gerar uma sensaçãozinha aqui de algo que precisa ser trabalhado. Então essas duas coisas são muito importantes, porque levam a gente a sair, né, de um padrão de repetição e começar a refletir sobre coisas maiores. Então agora, quando a gente fala dos 3 livros assim, né, depois de tê-los lido, embora eu li numa ordem não proposital, mas de um certo modo, como nada é por acaso, uma leitura acabou, sabe, encaixando com a outra perfeitamente para o raciocínio grande que eu precisava. Então eu achei interessante unir esses 3 livros para falar para vocês, para talvez a gente conseguir perceber a similaridade que acontece entre eles, né? São livros que podem até nem estar na mesma categoria, mas que eu acho super interessante. Você não necessariamente precisaria ler os 3 em ordem, mas se apenas um deles, de tempos em tempos, você parar para ler, acho que vai ser muito bacana e enriquecedor para o desenvolvimento pessoal. Então é isso, gente. Essas foram dicas rápidas que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. E dá uma olhadinha também na descrição desse vídeo, onde eu vou colocar trechos do livro que eu achei interessante, que eu acho que vocês podem também ter uma degustação do que eles vão oferecer e talvez poder lê-los. E quem por acaso já leu algum desses livros, deixa nos comentários qual foi a percepção de vocês, pra gente poder interagir e comentar um pouco mais. Beijo no coração de todos, até a próxima!